Olá! Eu tenho a grata satisfação de te receber aqui mais uma vez no podcast, para mais um episódio do podcast Um Encontro. E hoje eu tenho para você um tema sensacional, espetacular. Nós vamos começar a ouvir a escritora executiva, que trabalha com novos negócios e que é também esportista. E ela escreveu um livro maravilhoso com um tema super importante. Eu quero apresentar para vocês a Renata Guimarães. Renata, como é que você está? Como que você se sente aqui conosco? Dá um oi aí para a galera. Olá, tudo bem, pessoal? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar, né, a minha experiência, compartilhar o meu livro, que é um livro intenso, maravilhoso. E estou muito feliz de Que estar bom, aqui com vocês. que bom. A nossa temática hoje vai ser sobre amor, também vai ser sobre o luto, as fases e como a gente pode virar essa chave. E eu quero que você permaneça conosco até o final, que coisas importantes vão surgir para você. Estamos também aqui com a Wanda, ela é uma jovem pastora, ela cuida aí de 120 crianças na igreja, minha esposa, eu tenho a grata satisfação também de estar com ela hoje, e com o Rodrigo. Ele também é administrador de empresas, né? É uma pessoa que gosta de participar, de praticar esportes, e veio participar conosco para somar também aí no nosso podcast. Obrigado, querido. Nós vamos começar perguntando aí para Renata. Renata, como surgiu o livro Cartas para o Meu Pai? Então, o livro, na verdade, Cartas para o Meu Pai, surgiu desde quando eu era pequena, né? Eu sempre escrevi cartas para o meu pai, cartas físicas. A mão. À mão, Que legal. exato. Desde que eu comecei a escrever, né, estava sendo alfabetizada, eu escrevia cartinhas assim de papai, eu te amo, feliz Páscoa, até convite de aniversário eu escrevi por aí. E, e essas cartas, elas voltaram para mim. Meu pai guardou todas as cartas. Foi bem próximo do momento em que eu comecei a escrever a primeira carta, que foi uma extensão dos meus sentimentos para eu não explodir no momento que eu estava vivendo, né? Então, Cartas para o Meu Pai surgiu dessa maneira, do meu amor pelo meu pai, de querer expressar, né, a nossa vida aqui juntos, que foi maravilhosa, os momentos que eu vivi com ele, de alegrias, de tristezas, de doença, de dor, de fé, principalmente. E alcançar vidas. Então, eu quis juntar tudo isso e apresentar também o meu pai como pessoa, né? Que pessoas que tiveram a honra, né, de conhecer o meu pai, um ser humano maravilhoso, amoroso, inteligente, e eu quis mostrar para quem não conheceu o quanto ele é importante. Ah, sim. Então esse livro ele fala, né, Está na hora de dormir. ele fala da sua trajetória com seu pai, os momentos que você viveu com ele e também do momento que você me disse da passagem dele, né? Do momento Isso, que você não tinha mais o seu pai. É isso? isso, Você quer falar um fisicamente. pouquinho sobre isso, sobre o desenvolvimento desse livro, o momento que você viveu, Sim, e os é temas que você importante. abordou? Você quer mostrar? Aqui é o livro, né? Dá uma olhada aí na Cartas capa. para o meu pai. Inclusive, essa fotografia, ela é bem, assim, impactante, né? Posso dizer, é uma fotografia que eu tirei. Nós estávamos no Parque de Ibirapuera e essa imagem me leva a exatamente isso. Hoje ele está curado ao lado do Senhor, bem. E esse livro aborda vários temas, né? Então eu comecei a fazer isso, né? A querer um momento muito difícil da minha vida, né? Que foi a passagem do meu pai. Por mais que eu tenha o entendimento, eu creio, né? Sim. Que ele hoje está bem. Foi Então, difícil encarar, né, esse momento e saber que eu não teria mais aqui fisicamente comigo, não iria mais ouvir a voz dele, não iria dar um sim. abraço nele, não iria mais. Eu sempre falo assim que antes apenas uma distância pequena separava a gente, que era da minha casa até ele, né, o caminho. Hoje é uma dimensão enorme. Sim. Então essa dor que eu tenho, né,
mas o livro fala exatamente de vários momentos, tá? Uma semana antes da passagem, eu estava na recepção da diálise, estava extremamente cansada Com ele? fisicamente, com ele Sim. fazendo diálise. E a gente já estava nós dois estávamos cansados, psicologicamente e fisicamente. E naquele momento, eu já sentia a falta do meu pai. Eu não queria acreditar, eu não tinha tempo para pensar que logo ele ia partir. Porque para mim, meu pai é imortal, né? Eu não queria entender, eu estava muito também no automático de cuidar dele ficar bem. Mas naquele momento da recepção, eu já estava sentindo falta das nossas conversas, meu melhor amigo, dos nossos passeios, dos conselhos, de nós. Então eu escrevi a primeira carta. Uma semana depois, foi uma passagem, assim que eu posso dizer, que eu vivi o sobrenatural. Eu fui privilegiada, Deus é maravilhoso, porque eu conseguir ter um momento de despedida. Nós dois, preparei ele para o retorno, dei o último banho Sim. nele. O pastor estava É junto uma na história UTI, bonita, né? né? Uma história muito bonita. E aí, o livro ele tem dois momentos. Um antes, que é esse que eu tô falando, e a passagem, pós, que eu fiquei destruída, né? Então, o dia seguinte do enlutado é terrível, porque Sim. eu não sabia para onde ir. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, né? Então, o livro aborda isso, a falta que meu pai faz, o quanto é difícil você encarar, né, toda essa parte da morte, é muito doloroso, né? E ao mesmo tempo fala do, da vida bonita, da fé, do quanto Deus é presente, do quanto Deus é importante no momento, né, em que eu estava. Eu só pedia para Deus assim, me dê sabedoria e me capacita, porque eu tô exausta. Eu tô exausta. Mas, Renata, mesmo nesse momento, eu acredito que você escreveu esse livro também pensando nas pessoas. Sim, Onde pessoas como você, que nos acompanha aqui hoje, também passou por algum tipo de luto, né? Passou por algum tipo de perda e hoje você vai ter os elementos, as vitaminas, né? Que fizeram com que a Renata pudesse sobrepujar, ultrapassar, transcender, crescer, avançar com a sua fé, exato. com a ajuda das pessoas, claro, né? Nós estamos nesse mundo físico, né, Rodrigo? Então nós temos pessoas ao nosso lado. O Rodrigo, ele está aqui também, representa essa pessoa de apoio, de carinho, essa pessoa de segurança. Ele está aqui nesse quesito. E você que nos assiste, você vai ter esses elementos bem claros em relação ao luto. Então eu gostaria que a Renata também falasse para nós como nesse momento tão difícil, desafiador, ela conseguiu pensar em você. Ela conseguiu querer trazer para você que nos assiste hoje algo de melhor que ela viveu, experimentou e que ela ainda está vivendo, mas que Sim, você possa se beneficiar se você viveu algum tipo de perda, separação, alguma coisa que possa ter acontecido na sua vida, aonde você vai encontrar um desafio pela frente. E sim. nós queremos que você fique até o final. Também, se você quiser, pode dar um joinha aí, se inscrever no canal, que você ajuda a gente a trazer esse conteúdo para mais pessoas, né? Para tudo que você está fazendo aí, ó, dá um joinha para nós também, tá bom? Então, Renata, você pensava nas pessoas, como é que é isso? Essa experiência desafiadora de estar vivendo um momento difícil, de se tornar agora uma escritora, uma pessoa que deixou um legado para outras pessoas, né? Como as pessoas podem te ver nesse momento, né? Essas que Uhum. nos acompanham agora. É. Um dos propósitos desse livro é alcançar vidas, né? É a pessoa que ler o meu livro ver que passamos pelo luto, pelos estágios do luto, que é bem difícil, mas é importante passar, não camuflar. Sim, E eu falei, eu preciso compartilhar para que pessoas que estão passando ótimo. ou passaram entender que vai ficar tudo bem, Ok. né? Que da dor a gente consegue fazer a cor, né? Olha, Porque eu hoje eu estou num estágio do luto da aceitação, mas eu passei por todos os processos da negação, que é o primeiro, né?
do isolamento, né? A pessoa ela fica isolada, ela Ela não não quer quer ver ouvir, ninguém, não quer ela não quer ver ouvir. ninguém, ela tem um momento de questionamento com Deus, que eu questionei muito Deus. Eu falei, por que, Entendi. Deus, você me separou do meu pai, o meu melhor amigo? Depois do Senhor, é ele que é o meu chão, sabe? A minha segurança, o meu herói. Eu admiro meu pai, sabe? E aí eu falei, eu preciso escrever. É um momento de questionamento, né, Renata? Sim, eu passei pelo momento da raiva, eu não queria que ninguém falasse comigo. Eu não queria que as pessoas chegassem em mim e falassem: olha, vai passar, viu? Vai ficar tudo bem. Você tem que entender que seu pai tá bem, acabou. Segue tua A vida. gente não quer Eu não escutar, né? quero escutar isso, porque eu sei que eu tenho que seguir a minha vida. Uhum. Eu sei que eu tenho o meu propósito. Eu concluí um propósito com meu pai. Mas um dos propósitos do meu livro é esse. Pessoas que passam por vários tipos de luto. Porque não existe só o É, luto isso é da interessante, morte. Renata. É Bem legal. importante falar isso, porque eu identifiquei isso também, tá? Eu passei por 3 lutos ao mesmo tempo, em curto prazo. Então, existe os estágios do luto, que é o primeiro, a negação e isolamento. O segundo, a raiva, o questionamento. O terceiro, a depressão. Porque se você não começa a se vigiar, a depressão chega, como chegou para mim. Veio o momento da depressão, que eu fui no fundo do poço. E depois, quando você se permite a entender o luto, a ressignificar esse luto, entender que eu tenho o meu prazo, talvez não passe o luto, mas eu preciso seguir a minha vida porque eu tenho o meu propósito, eu tenho filhos, eu tenho boletos também, Para pagar, que a vida sim. continua, né? Então, eu fui indo, sabe? Mas eu me respeitei. E aí, eu cheguei no estágio da aceitação. Foi difícil aceitar, né? Ainda estou no processo, eu faço tratamento psicológico. E aí, por que que eu tive aceitação, pastor? Porque eu Hum. comecei a ter autocompaixão comigo. Ah, No sentido assim, eu preciso ter a compaixão. Quando eu tenho compaixão, eu estou aceitando, sim. né? Porque o luto, ele chega de uma forma, assim, Ninguém está preparado, né? imposta. Ele é imposto, Ninguém exatamente. está preparado. Ninguém vai virar para você e falar, ó, daqui a pouquinho vai morrer uma pessoa, você vai estar É, no luto, tá? Então sim. você tem que se preparar. Não. Foi tudo. Quem É uma vive o avalanche, luto né? vive uma hipersensibilidade, uma Uhum. mistura de E ao mesmo sentimentos. tempo você tem que tomar decisões, né? Exato. E ao mesmo Decisões tempo, racionais. Você tem exatamente. que estar racional. Eu tive que estar preparada. Eu não lembro muito do velório do meu pai, porque eu estava muito no automático. Uhum. E tem eu comecei a ficar muito perdida no dia seguinte, né? Eu sempre Eu ia falo. falar sobre isso, Eu fiquei viu? muito Uhum. É que perdida. é o dia seguinte, é a Sim, conclusão do seu propósito de cuidar do seu pai, de viver todo aquele Isso. contexto, de levá-lo, de A vivenciar a rotina. rotina ali na diálise, né? Enfim, como você estava compartilhando ali com a gente. Então, é você viver algo que você pensa que é viver, já tem uma programação, e aquilo não Não tá existe mais. mais, Foi né? cortado É. de uma forma radical. Eu imaginava, assim, pela situação, né, uma doença, tal. Meu pai é uma pessoa extremamente lúcida, né? E ficou lúcido. Ele entrou em coma 2 dias antes. Eu vendo meu pai em coma, eu ficava assim, não é meu pai. Eu quero meu pai de volta. Esse não é o meu pai. Eu preciso do meu pai, esse é o sabe? ponto. Tipo, eu não pensava assim, eu imaginava que eu iria sofrer, obviamente. Mas eu não imaginava a dor que ia ser depois, né? Porque enquanto meu pai estava no hospital, coração batendo, eu sabia que ele estava ali. Eu pegava na mão dele, eu sentia o cheiro dele, eu abraçava ele. A partir do momento que eu não tinha mais o meu pai aqui comigo fisicamente, é um desespero. Você quer saber notícias da pessoa, sabendo que está bem, mas você fica tão perdida, pastora, tão perdida, que no dia seguinte eu estava tão no automático ainda que eu não desliguei o despertador da diálise. Eu acordei às 5:30 da manhã, fui tomar meu banho para levar o meu pai para diálise. E não existia mais aquilo.
E aí me deu a dor. Eu tenho uma professora, o nome dela é Cibele, de Direito. Ela é professora de Filosofia e Direito Penal. Eu estava no meio da aula, eu preciso contar isso para vocês. Eu estava Claro. tão sensível, que eu fui me matricular em Direito. Porque eu não tenho a mínima vocação, mas eu fui. Ok. E aí ela estava falando assim, gente, só um minutinho, que eu tenho que responder uma amiga minha, que a minha melhor amiga, a mãe dela faleceu. E eu lá ouvindo, né? Eu sentava na frente, porque eu tenho TDAH, então eu preciso sentar na primeira cadeira, assim, da lousa, né? Não sou mais da Tirar turma do quem está fundão. lesionado. É. E aí eu prestei atenção nela, ela falou assim, é que eu escrevi uma carta para minha amiga, que perdeu a mãe, e a carta fala, o dia seguinte. O dia seguinte. Opa! E ela começou a contar essa carta. Ela falou: eu escrevi para minha amiga sobre o dia seguinte, que eu estaria ao lado dela se ela precisasse. Que tudo passa, que ela vai ter o momento dela. Eu comecei a chorar no meio da sala de aula. Eu levantei a mão, fiz assim, professora, você me permite uma coisa? Ela pode falar. Você me passa essa carta? Eu precisava dessa carta. É porque você está vivendo um momento de angústia, Eu né? precisava que alguém virasse para mim e falasse: tá tudo bem, eu vou te dar um abraço. Você quer falar? Eu precisava dessa carta. E ela me passou a carta. Era tudo o que eu precisava no dia seguinte. Eu tive dos meus filhos isso. Mãe, tá Sim. tudo bem. Nós estamos do seu lado. Eles respeitaram até a minha perdição, sabe assim? Porque eu levantava, falava, preciso até a casa do meu pai, sabe? Tudo. Eu queria ser parecida com meu pai. Eu queria ser o meu pai, né? O enlutado começa a se perceber mais no outro. Ele começa a querer ser o outro. Ele começa a querer a opinião do outro que foi, porque era referência, entendeu? Então o enlutado tem muito E é isso que falta, né? Isso acaba sendo uma questão que é Exato. ausente. É, Você não tem mais. é. E aí você tem que lidar com isso, e é por isso que a gente está aqui. Talvez você, né, que nos ouve, esteja lidando com isso hoje. Talvez você acessou esse podcast, viu o tema lá, luto, e você está lidando com isso hoje. Então é importante que a gente deixe aqui algumas considerações, né, para que você tenha algumas referências, né? Isso é muito chave. Sabe, o que é precioso são as direções. Muitas vezes, né, Renata, você estava lá e qual direção seguir? O que na verdade a gente deve fazer? Né? Como que a gente pode entender algo que não se entende, não se explica? Né? Então eu vejo assim que o momento de angústia que você estava vivendo, mas mesmo assim você soube tirar algo de muito importante, muito produtivo desse momento, Sim, que foi o livro. o livro. O livro com esses propósitos, né? Porque, como eu falei, eu passei 3 lutos. A morte do meu pai Sim, e meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos maravilhosos, que eles estavam com uma viagens marcadas, cada um, com um intervalo de 1 semana cada um, 15 dias depois que meu pai para ir para faleceu, outro lugar, para morar em outro país, não era um lugar próximo, nada, para entendeu? morar. Então, aquilo eu falei, que vai ser da minha Isso também é um tipo vida? de É um luto. luto. Porque eu lembro quando eu deixei o Pedro, eles queriam desmarcar a viagem. Eu falei, não, vocês vão. Né? Eu não quero, eu estaria sendo egoísta. Então, Deus falou comigo nesse momento, você não está sozinha. Me ouve, eu preciso que você me veja. E foi É, nesse momento que eu comecei, eles foram ah, viajar, levei um no aeroporto, o segundo 1 semana depois. Quando eu voltei do aeroporto, pastor, eu lembro nitidamente, eu assim, ai, Senhor, e agora? Tá tudo Você e bem, Deus, né? sou eu e você agora, como sempre foi. agora a gente está em Mas outro a processo, consciência, né? ela foi ativada porque seus filhos se foram, Sim. É, seu pai se foi, e essa consciência veio à tona. Eu estou sozinha. E mas eu não aí, estou Deus asozinha. ativou você. É, É São dois isso mesmo. momentos, é o momento psicológico e o momento espiritual. espiritual, Talvez você esteja aqui com a exatamente. gente e eu quero que você entenda isso. Essas duas esferas, né? É a esfera psicológica, a esfera da angústia, a esfera da perda e a esfera que nós vamos falar no futuro, aí daqui a pouquinho, da ressignificação, né? Da reestruturação da sua vida.
mas também a gente pode tocar, se você nos permite, né? E se você entrou aqui nesse podcast é porque você, de certa maneira, nos deu esse voto de confiança, falar também da esfera espiritual, né? A esfera espiritual é o que a Wanda acabou de falar. Ela pode ser ativada na sua vida, porque o ser humano ele não é só essa matéria, ele tem um lado Exato. imaterial. E esse lado imaterial, esse lado transcendente da fé, ele realmente pode te ajudar a entender o propósito maior, a entender as coisas de Deus e pode com certeza te ajudar nesse processo de luto. Claro que ninguém, como a gente falou, ninguém está preparado para isso. Ninguém é. Mas algumas coisas podem nos ajudar, né, Renata? Sim. Então, o seu desafio que eu queria abordar, esse ponto, de você estar passando por esse momento de angústia, passando por essa ausência de querer alguma fala do seu pai, algum, né, aquele apoio, aquele suporte todo dele, É, não tendo, mas você também revivendo aqueles momentos das cartas, das né? cartas, Então, eu isso. queria que você tocasse um pouco no conteúdo aí das cartas, né? Então, eram cartas que você escrevia e eram cartas que você estava escrevendo, não era assim? As cartas Que é o conteúdo do livro. é o conteúdo do livro, né? Existem 2 momentos, como eu falei. O Sim. antes, carta aberta para o meu pai, que foi no dia da passagem dele. E depois eu tendo que escrever. Eu precisava escrever, porque Ah, senão eu ia sim. explodir. E eu não queria ficar falando para as pessoas. E foi a melhor forma. E aí, ao escrever, eu falei: peraí, esse livro tem muito propósito. Então, assim, eu quero ajudar pessoas. As pessoas precisam ler o meu livro, por vários motivos, lógico. História bonita. Mas entender que Deus está em tudo. E que tem uma luz no final, né? Eu fico emocionada porque, Sim. assim, é uma dor muito cruel, né? Foi uma manobra bem difícil. Eu reviver cada carta, cada momento, ao mesmo tempo eu falar, poxa, que lindo, que maravilhoso você ter um pai, passar aqui na Terra e ter um pai como eu Esse é o tenho. outro ponto. É, Do fato de você agradecer a Deus por ter sabe? tido a De pessoa. ter essa pessoa, de poder Sim, cuidar, de ter concluído o propósito da melhor maneira, de honrar, né? Honrar pai e sim. mãe, que seus dias serão maior. Então, assim, tudo é maravilhoso. E, assim, no momento da passagem, tem um momento aqui, né, da passagem do meu pai, que para mim parece que foi a carta mais difícil eu escrevendo, sabe? Eu declarando para ele toda a minha admiração, todo o meu amor, toda a minha honra, o legado que ele deixou, né? Porque a mulher que eu sou hoje, Tem a ver essa com ele. força, o livro mostra a construção da mulher que eu sou hoje. O livro Tremendo. também mostra isso, sabe? Pessoas que depois que passa, ela se olha e fala: "Nossa, eu consegui passar pelo deserto e tô mais forte". No certo sentido, essa carta ela foi difícil, desafiadora, mas ela Desafiadora. também foi um mecanismo É, importante para que você pudesse desenvolver coisas que de repente estavam guardadas, estavam arquivadas e elas começaram a aparecer, elas é. começaram a fluir. A É fluir, isso mesmo? exatamente. Eu flui muito, assim, né? Porque cada carta que eu escrevi, quem for ler o meu livro vai Ah, entender nós vamos isso. deixar o contato, nós vamos deixar o contato da Renata para que você possa acessar esse contato e adquirir o livro com ela. Nós vamos proporcionar que aí no vídeo apareça em um certo momento o contato dela, Sim, onde você vai poder acessar esse conteúdo do livro, você vai poder ler, você vai poder vivenciar com ela, experimentar com ela também as vitaminas sim. de Deus e as vitaminas que podem ser muito boas para você também. É. Então essas cartas são bem intensas, né? Quando eu escrevo muito rápido, porque eu tenho um pensamento, né? Então cada carta era um momento que eu falava, nossa, preciso escrever isso. Precisa saber que a Renata é uma moça, uma mulher extraordinária, gente. Ela é Obrigada. ponto fora da curva, muito inteligente. É minha amiga pessoal, Ah, graças a Deus, minha e da obrigada. Wanda, né? É, Talentosa. Talentosa, inteligente, né? E tá aqui nosso querido Rodrigo também, que
tá também para validar isso aí com a gente, né? Tá junto com a gente, né, Rodrigo? Sim, com certeza. É uma mulher muito inteligente, Mulher né? incrível, tem um É, coração enorme, Tem um coração enorme. tenho. Oh, muito maravilha. puro. Muito puro, isso é importante demais. E assim, as cartas foram escritas com muito amor, com muita inspiração, e ao mesmo tempo pensando, alguém vai ler e eu vou, de alguma forma, alcançar o coração dessa pessoa. Perfeito. E, assim, foi um livro, assim, que eu relutei um pouquinho, sabe, pastor, para Sim. escrever. Demorou 2 anos, né? Dia 11 de abril fez 2 2 anos. do falecimento do meu Sim. pai. Eu tenho que também deixar claro aqui que eu tive uma rede de apoio enquanto meu pai era vivo, que eu sou muito grata. Pude contar muito com as pessoas que estavam do meu lado, que me fortaleceram também no momento, né? Eu tenho essa gratidão por todos. E assim, o luto, para mim, é uma condição que eu vivo hoje, né? Eu luto contra. Você ainda tá no luto. Tô no luto, eu faço tratamento psicológico. Eu estou bem melhor, graças a Deus. Eu já estou na fase do luto, da aceitação, mas isso não quer dizer que eu não tenho altos e baixos, né? Eu tenho. Eu converso com pessoas que passam por algum tipo de luto. Eu faço questão, sabe, de falar, olha, com a minha experiência, conta comigo. Porque as pessoas me veem assim, a Renata tá ótima, né? Tipo, Instagram, post. Eu trabalho, eu tenho a minha vida, eu retomei, porque eu tenho o meu propósito, né? Mas por dentro eu ainda estou no processo. Você quer falar um pouquinho? A gente sabe que existe uma literatura aí, existe todo um trabalho aí de pesquisadores, de pessoas estudiosas, né? Que escrevem sobre o luto e eles realmente falam que existem essas fases, né? Mas eles falam também que elas podem se misturar, né? Que também eles falam que não tem um prazo, né? Porque Não. a sociedade determina, por exemplo, vamos lá, uma semana de luto, etc. Mas não. Então, pelo que eu estudei aqui, né? As principais fases aqui, ela começa com a negação. A pessoa fala, não, não é possível, não morreu, não estou aqui, não aconteceu, né? E depois, pelo que está dizendo aqui, vem uma raiva. A pessoa tem raiva dela mesma, tem raiva da outra. Eu já vi histórias onde a pessoa ficou com raiva da pessoa que morreu. E eu já vi histórias Sim, também que a pessoa ficou com raiva de Deus. Então, sim, passa por essa é fase, comum né? isso. Para quem tem um luto complicado. Ah, sim, isso é importante. É o Porque tipo, assim, né? existem 2 tipos de luto no Ok. sentido assim, comportamental. Vamos lá. O luto normal, que é onde a pessoa naturalmente vai se adaptar Então tem alguém que pode com a passar bem morte. pelo luto. Sim, passa, né? No tempo dela, na forma dela, no entendimento dela. Eu não sei te dizer se é passar bem, se é camuflar, mas tem pessoas que conseguem ter um entendimento da separação de uma forma natural. Eu mesmo, as pessoas vinham falar comigo, falava assim, meu, você precisa aceitar, cara. Muitas coisas de religião, sabe? Falando assim, acabou, já era. Seu pai nem lembra de quem você é mais. Segue tua vida. Entendi. Você precisa seguir, ó. Tem gente te esperando aqui pra você seguir. Calma, sabe? E tem um luto complicado, que é o meu caso, né? Então, o luto complicado, ele é uma mistura de sentimentos. Sim. Você tem uma hipersensibilidade. Ah, olha aí. Eu comecei a ter uma hipervigilância. O que é hipervigilância? É muito importante isso. A pessoa começa a ficar paranoica. Fica com medo de doença, fica com medo da morte. Qualquer sintoma, eu estou morrendo. Uma síndrome do pânico com uma hipervigilância. Ela começa a se entregar, ela começa a trabalhar na mente dela que ela vai ficar doente e ela fica, que foi o meu caso. Eu comecei a somatizar doenças no meu corpo. Em razão do luto. Do luto. A depressão, a negação, a revolta. Eu cheguei a querer desistir da minha vida. E você tinha uma incapacidade de voltar para a sua vida normal? Tinha, muita. Podem ter pessoas aqui com essa incapacidade Tinha. também de retornar. Eu tive muita. Para mim foi o momento mais difícil. Foi essa incapacidade. Eu não conseguia mais ter vontade de viver. Assim. Sabe? Tipo, para mim ficou tudo cinza. Tudo cinza. Sem
E olha que eu sou mãe, eu tenho 2 filhos que precisam de mim, eu tenho mãe, graças a Deus, viva, né? Todo mundo ao meu redor. Só que, assim, a falta que eu sinto do meu pai é tão grande que eu me vi numa situação assim, acabou para mim também, né? Então, eu comecei, eu cheguei no fundo do poço, pastor. Eu cheguei no fundo do Eu acho que isso poço. pode acontecer com marido e mulher também, né, Renata? Sim. Alguém que perde uma esposa, Quando perde um você marido. ama, eu acho que é no geral, não importa que seja um pai, uma mãe, um avô, um amigo, quando você ama, que você tem um sentimento pelaquela vida, Algo pode acontecer. de repente aquilo é tirado de você, a sua rotina muda na obrigação, não na vontade própria. Sim, Eu me vi numa situação assim, acabou para mim também. E ao mesmo tempo, eu ouvi a sociedade falando: dura 1 ano, tá? Daqui 1 ano você tá feliz de novo, você volta a sorrir, tá tudo bem. E começou a me dar uma crise de ansiedade, porque eu falei, gente, 1 ano, Passa logo, né? sabe? Tipo, meu, eu preciso melhorar rápido disso. E a sociedade, ela te exclui, porque você fica uma pessoa negativa para a sociedade, pessimista. Ah, essa pessoa só chora, eu não quero saber dela. entendi. Mas e aí? Se ela chora, vamos entender o motivo. De repente, ela precisa ser ouvida. De Um repente, abraço, ela sim. vai melhorar. De Ela repente tem precisa alguém, né, melhorar. nos É, acompanhando hoje que tem uma pessoa enlutada do seu lado. exatamente. Então, O que que assim, ela o deveria enlutado, ele é fazer, né? mal visto na sociedade, ele é cancelado. Eu fui cancelada. Sim, ele é tirado, Sabe? Pessoa, eu excluído, né? respeito a religião de cada um, Aham, tá? A crença. Eu respeito a minha crença, mas uhum. naquele momento eu não queria ouvir sobre religião. Olha Eu aí, só queria um abraço. Eu só queria ser ouvida. um humano. Eu cheguei ao ponto de virar para os meus filhos e falar assim: olha, não faz mais sentido para mim. Eu quero encerrar. E se eu te falo hoje, se eu tô aqui em pé, eu voltei a sorrir. Em primeiro lugar foi Deus que me Legal. mostrou o caminho, né, de falar: eu não desisti de você. Eu tenho ainda um propósito para você e você precisa ter essa revelação, entender isso. E os meus filhos, porque assim, eu pensava, se eu desistir, eu vou estar sendo egoísta, porque a dor que eu tô passando aqui, meus filhos vão passar, e eu não quero que eles passem essa dor agora, dessa maneira, entendeu? Eu não posso fazer com que meus filhos sintam o que eu tô sentindo hoje. Então foi muito difícil eu voltar, pastor, mas graças a Deus eu tenho uma rede de apoio. Eu faço tratamento psicológico, eu tenho um psicólogo maravilhoso. O meu médico me ajudou muito também, porque eu desenvolvi vários transtornos. Ansiedade, um combo, né? Ansiedade, a depressão, a obesidade, por incrível que pareça, eu desenvolvi. Tive que fazer uma cirurgia de emergência, tive uma obstrução, né, Rô? Ele me ajudou Sim. muito, assim, no momento mais difícil. Eu tive que reviver, pensa só, eu tive que passar por uma cirurgia de urgência, no mesmo hospital em que meu pai fez o tratamento, que eu vivi lá, É difícil. onde ele faleceu. Sim, Eu entrei, vocês não vão acreditar. é difícil. Eu entrei no mesmo box, no pronto atendimento que meu pai ficou, onde eu vi todo o sofrimento. E eu fiquei internada no mesmo quarto. Eu falava, não é possível, gente. Eu falava, né? Eu tive uma crise de choro, porque eu falava, não é possível que eu estou passando por isso. Eu questionei Deus nesse momento, né? E aí, um pouco antes de eu ir para a cirurgia, eu estava em jejum, era na hora do almoço, eu já estava com a roupa cirúrgica, Uhum, tocou a porta lá, era a moça da refeição do almoço. Aí eu falei, mas moça, eu tô em jejum, eu vou para uma cirurgia. uhum. Ela, eu tô no quarto errado, o almoço é pro senhor Antônio. Meu pai Meu chama Antônio. Deus, meu pai chama Antônio. Eu falei, não, para. Sabe quando você começa a falar, o que que tá acontecendo, né? Naquele momento eu vi que Deus falou, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu achei que eu fosse morrer, eu fui pro centro cirúrgico em É, pânico. Eu falei, bom, acabou aqui e tal. Então, eu consegui ressignificar o meu luto. E é isso que eu quero passar para as pessoas que estão passando ou passaram e não entendem. Porque existe uma raiz de tudo, né? sim. E aí vem os sintomas. Então, o ressignificar do luto não tem um prazo correto. Cada um tem o seu. Ponto.
mas existe a É uma chave, né? possibilidade. Uma chave de virada, É né? uma chave de virada. Essa chave de virada não é fácil, mas também não é impossível. A pessoa tem que se permitir, sabe? Expressar todos os sentimentos, ser ouvida. É uma pessoa ser transparente, sincera. É, Não é com todo mundo que a gente vai conseguir fazer isso, né? sim, Mas eu acho que se cada um de nós estamos aqui, nós temos também pensamentos, né, em relação a isso, assim como você que está aí no podcast, você também tem um pensamento sobre isso, né? Mas o que nós poderíamos concluir é que nós temos esferas do humano e esferas de Deus, do sobrenatural, não sei qual é a sua crença, mas são coisas que se unem, como a Renata está mostrando muito bem, e elas podem sim, o humano, as pessoas podem sim ajudar, e Deus, com certeza, ele está aí mostrando aí para gente, através da fé, que ele tem mais coisas para nós, né? E a Renata tem a história da superação. Ela entrou no luto e ela saiu muito melhor do luto. Hoje, sim, a Renata é uma pessoa que tem ajudado pessoas que passam por diversos tipos de luto. Ou seja, isso é um propósito, um grande propósito de Deus. É transformar uma maldição, uma coisa terrível, numa bênção. Porque a perda é uma coisa terrível. Mas Deus tem o poder de transformar isso em um tipo de bênção que pode, por exemplo, alcançar você agora. Ela está nesse ponto, ela está nesse momento de trazer para você os elementos que podem realmente ajudar pessoas enlutadas, não é, é Renato? isso. É isso mesmo. E assim, eu sempre falo, eu uso uma frase que para mim faz total sentido, né? Pelo momento que eu passo. A luta contra o luto. Sim, eu ia te perguntar isso. Você acha que você deve ter um espaço, eh, algum tipo de lugar onde você, um fórum, algum lugar onde você pudesse viver você acha isso viável? Então, por exemplo, o seu livro é um lugar, vamos dizer assim, onde a pessoa pode ler e obter respostas e visualizar uma luz no fundo do túnel. Sim. Mas você acha que nós deveríamos talvez ter um lugar onde pessoas enlutadas, uma espécie de uma cidade de refúgio, ou uma espécie de companhia, de alguma coisa que a gente pudesse fazer, né? Eu penso muito sobre isso. Talvez uma mentoria, Sim. onde pessoas que têm luta, elas poder ter esse acesso e contar com essa forma direta de ajuda. O que que você vê isso também, não? Eu vejo, acho extremamente importante pela experiência que eu vivi. Eu senti muita falta disso, tá? Ah, não tem, vamos Não dizer. tem, não tem. E assim, e é tão importante isso, gente, porque uma pessoa pode encerrar uma vida. Ela pode, por exemplo, se Se matar. matar, encerrar uma vida porque Ah, ela acha que não tem força, que não vê luz. Então, assim, a rede de apoio é muito importante. Quando eu digo a rede de apoio, mãe, pai, amigo, uma turma, profissionais, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, multidisciplinar, né? sabe? De repente falar, vamos fazer uma sala e ouvir cada um se Eu acho que expressar. a escuta, né? A escuta. Isso. Eu fui para terapia, foi a melhor coisa que aconteceu na minha Olha, é vida. importante, viu? É, uma coisa também que me ajudou muito, mas Sim. aí eu gosto, né? Que Uhum. foi, eu parei para pensar assim, eu preciso ir para fugas saudáveis. Ah, isso é um ponto interessante. Você também tem que ter algum tipo de ocitocina, de algum tipo de Fugas benefício, de prazer, saudáveis, né? porque se eu for para fugas que não são saudáveis, eu vou me afundar mais, e a intenção não é Então, essa. por exemplo, se eu vi uma pessoa que não tem nenhuma resposta, ela também está num vácuo ali, de repente não é o caso, né? Você deve procurar esses caminhos que você vai É, falar agora pra isso. gente. Então, o primeiro caminho foi Deus, a minha solitude com Deus, a minha conexão com Ele. Em muitos momentos eu fiquei sozinha no quarto, chorei, questionei, briguei, conversei, concordei. Em segundo lugar, eu parei e falei, bom, eu preciso de fuga saudável, um tratamento saudável. Então, Muito o que legal. que é isso para mim? Eu preciso me cuidar. Olha Preciso aí. cuidar da minha mente, do espírito e do físico. Procurei um médico. Eu falei, eu quero fazer todos os exames, porque eu estou sentindo que eu não estou bem fisicamente. Fiz os exames, ele falou, vamos seguir uma direção. Qual é a direção? O que que você gosta de fazer?
esporte. Olha que Fui para o interessante. esporte. Alimentação. Vamos precisar melhorar, ajustar essa alimentação. Então, tudo que me fez bem. Fui para terapia, né? O Rodrigo é uma pessoa também que é um ponto muito importante, que ele apareceu na minha vida. Nesse momento, né? No Aí está momento, eu ele. abri o jogo para ele, tá? Nós nos conhecemos, porque eu achei importante também, porque eu falei, você tá me pegando no pior momento, me conhecendo no pior momento emocional. Ele é uma pessoa muito positiva, né? E assim, nós temos, assim, os mesmos hábitos, que isso é muito importante, você estar perto de pessoas que tenham hábitos legais também, sabe? Para você se sentir bem, pessoas que te motivam, né? Que te incentivam. Então, ele me incentiva, a gente faz esporte juntos, a gente dá risada juntos, a gente tem hábitos legais. Uma das coisas bem legais é você caminhar com a pessoa, né? Caminhar, sabe? Jesus era desses, né? Ele caminhava com o É. pessoal e ali as coisas iam acontecendo. Mas né? o caminhar é assim, eu tô do seu lado e fazer coisas em comum, porque coisas divergentes não vai adiantar para Não você. vai agregar. Às vezes piora, É. entendeu? Então ele é uma pessoa, meus filhos abraçaram a causa, né? Então hoje eu tenho uma rede de apoio que me compreende, porque eu tenho ainda, eu tenho meus altos e baixos e tá tudo bem, né? Não é uma coisa assim que me incomoda hoje em dia. Mas o caminho é esse, São sabe? amigos próximos, aconselhamento Amigos, profissional, sim, né? Fazer sim. coisas que produzam ali no seu corpo físico mesmo, né? Talvez procurar um profissional para te indicar alguma Eu senti medicação. muita falta, pastor. Sim. Eu reneguei a medicação, tá? Eu neguei muito a medicação. Por quê? Esse é um ponto importante. Por quê? Obviamente que vai muito de cada pessoa, do estágio de cada pessoa. Eu falo por mim, tá? Eu sou uma pessoa que, para eu tomar alguma medicação, eu reluto. Eu tento primeiro fazer o máximo para não tomar. E graças a Deus eu não precisei tomar. E hoje eu me sinto numa superação muito grande, né? Porque o meu corpo já não estava mais acompanhando a minha mente. Eu não conseguia mais raciocinar, gente, nem para trabalhar, tá? Eu parei. Teve um momento que eu tive que parar para me ouvir e entender. Não adianta você querer fazer tudo agora que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E eu senti muita falta de apoios. Assim, de repente, uma instituição que acolha, porque tem, né, pessoas, por exemplo, mulheres que amam demais, o MADA, que eu acho sensacional, o AA, tem. Eu sinto falta de um espaço desse para um enlutado, de chegar lá, a pessoa está destruída, e ver que, olha, não é só eu que passo. Como se fosse uma clínica, Uma né? clínica, um suporte. A rede de apoio que eu falo é isso, amigos, profissionais. E aí, eu fazendo, olha como Deus conecta tudo, né? No momento certo. Fazendo livro, esse propósito de apresentar uma história bonita, apresentar o meu pai, falar de Deus, de fé e alcançar vidas, eu falei, eu vou mudar de profissão. Eu saí da área comercial. Eu falei, eu quero ajudar. Um dos propósitos da minha vida aqui é ajudar. Sim. Então, eu quero ajudar pessoas que estão passando por qualquer tipo de luto, sabe? Eu sou um instrumento. Eu sou pela minha experiência. Então, pela minha dor e pela minha experiência, o que eu puder fazer pelo outro, pessoas que queiram conversar comigo podem me procurar. A gente vai deixar o contato Né? da Renata Eu vou deixar aí. o contato. De repente, não consegue conversar com um amigo, não tem condições financeiras de contratar um profissional E às vezes a para pessoa falar. tá na depressão, né, tá na Renata? depressão. E assim, e tá tudo bem, né? Então, eu senti muita falta disso, sabe? Eu acho que o que você pode, o que a gente pode ajudar, é disso que a gente está falando aqui no podcast, é que a pessoa entra num estado de tristeza profunda, Sim, onde o sentido da vida dela foge, total. né? E eu acho que nesse momento é muito importante que você tenha, como, por exemplo, você teve o Rodrigo, ele foi uma espécie de âncora ali, porque ele não estava passando Foi. pelo processo, mas ele tinha uma profunda empatia. Sim, Então, comoveu ele, né? comoveu ele. Comoveu, né? E você quer falar um pouquinho desse momento? Você segurou essa barra toda aí, meu irmão? Não é fácil para ele, Não né? é fácil. Você está na posição da pessoa que está nos assistindo, né? Sim. E que pode ter uma conduta semelhante, né? Foi um momento importante, né?
tanto para mim quanto para ela, né? Uma fase dela muito difícil. Eu acho que todos nós passamos por momentos difíceis na vida e nem sempre temos, né, alguém para nos abrir, né, Sim, expressar, para nos ouvir, né? sim. A E escuta ativa é a dar esse principal. abraço que ela Sim. citou também. E um propósito que eu coloquei no nosso relacionamento, eu falei para ela desde o início que né, meu objetivo era fazer ela sorrir todos os dias. É. A Interessante. minha Meu meta Deus. era essa e através de brincadeiras, de Sim, palhaçadas, né, coisas sim. saudáveis, né? Saudáveis, Porque lógico. sorrir é saudável, É né? saudável. Faz a gente reagir, né? Reagir. E diante da dor, você conseguir tirar um sorriso de uma pessoa com dor, né, do É, luto, tremendo. é incrível, né? Eu me sinto muito bem em fazer o bem para as pessoas, né? Então, por mais simples que seja a minha atitude, né, Mas é o que o que eu conta. posso fazer e ver que aquela pessoa tá reagindo, para mim também é uma evolução, né? Eu me sinto ainda melhor ainda, podendo propor uma certa alegria, um conforto, né? Você percebia o que nela? Você percebia uma tristeza profunda? Você percebia que ela estava vivendo algo que não era para ela, que não tinha a ver com a identidade dela, mas era o momento dela? Você percebia? O que que você percebia? Como que você podia discernir? É exatamente isso, né? Aquela pessoa que ela tá naquele luto profundo, né? A dificuldade de reagir, né? Entendi. Aquela aceitação que é muito difícil. Muito É difícil. o que eu falo para ela, né? Vai sentir saudades, vai ter aquele momento de tristeza, se sentir vontade de chorar, chore, solte, Olha que legal. né? Expressar a Mas, emoção. acima de tudo, é, tenha gratidão, né? Pelo seu pai ter feito o que ele fez por Interessante. você ter cuidado dele tão lindamente, né? Nessa fase de vida, que não foi fácil para nenhum dos dois, Sim. né? E seguir com a cabeça erguida, né? Lembrando de tudo que vocês viram de bom, seguindo aqui o que ele te ensinou, né? A ser como O legado pessoa, dele, né? como profissional. Lembrar que você tem 2 filhos, né? Tem sua mãe, tem pessoas que te amam aqui. Que E que ele interessante. tá bem lá, né? Onde ele esteja, te acompanhando. O Legal. importante é ele te ver bem, para ele estar bem também, Entendi. né? Isso é um processo de evolução, eu acho que em todas as esferas, né? Quer dizer que você evoluiu junto também, Rodrigo. Foi isso? Sim, acho que todos nós que participamos evoluímos, Do processo, né? né? Todos nós temos problemas, né? Temos também soluções, né? Sim. E quando a gente divide, né, o que a gente sente, o que a gente já passou, a gente sempre agrega, eu acho que na vida de alguém, Eu né? acho que essa fé é muito legal que você está E a colocando, né? pessoa também, né? As pessoas, né, contribuem pra gente também. Isso. Quando a gente sabe ouvir, né, refletir sobre as coisas, a gente consegue sempre tirar alguma coisa positiva. Sim. Ouvir críticas também é importante para a gente saber lidar, né, Construção, né? com, vamos dizer, defeitos, né, que ninguém é Sim. perfeito. Ninguém é perfeito. Mas o importante é saber superar, né? Eu acho que Caminhar você e... percebeu que existia dor, mas Exato. você percebeu também que existia uma cura e você resolveu fazer parte dessa cura. Eu acho que você que está nos acompanhando, Exatamente. que você É. pode fazer parte, como o Rodrigo Ele fez aqui. acreditou. Não é Ele isso? acreditou. É uma pessoa que está precisando de ajuda, Sim, como todos nós precisamos em um momento. sim, E quando você pode fazer parte direto disso, né? sim. E eu creio que o livro dela, né, através do livro também, atinge muitas pessoas em vários estágios de luto, ou até não, mas às vezes a pessoa nem está no luto, mas ela vê o livro e vai ajudar alguém próximo, Em um certo né? momento ela pode Se ser um identifica, instrumento, né? Isso é né? muito Tipo, eu bacana, tenho né? os meus pais, eu preciso, né, cuidar, honrar dos meus pais. Eu falei para ele isso. Isso. Pessoas que leram meu livro me deram um feedback
vários feedbacks, né? E um deles foi esse, tipo, meus pais envelheceram, eu também preciso cuidar deles, honrá-los, né? É porque Então, perceberam a sua perda e entenderam que sim, eles ainda tinham os pais. sim, e que precisam cuidar, Sim. honrar, né? É o que a gente tem que fazer aqui, né? Honrar pai e mãe. Amar, né? Eu acho que sem o amor nós não somos nada, né? Então, uma coisa que meu pai deixou para mim, é, é difícil falar dele, Sim. é de cuidar dele, sabe? De poder ter sido esse instrumento de ter dado amor para ele. Não só eu, como todos estavam em volta, né? O meu pai, ele foi criado para responsabilidade. Ele foi um homem extremamente responsável, um profissional assim, Exímio, né, profissional. reconhecido assim. Eu tenho muito orgulho, né? No livro mostra, que eu fiz questão de mostrar, a persona Antônio Alberto, o profissional Antônio Alberto, o ser humano Antônio Alberto, o pai, o avô e o filho. Então, eu sou muito feliz, né, de ter tido essa oportunidade, que eu nunca imaginei na minha vida escrever um livro, porque eu não sou de escrita. Agora eu descobri que eu sou. Mas, assim, de ter esse pai maravilhoso, né? Então, meu pai me ensinou que na vida, sem um amor, nós não somos nada, né? E o que eu fico muito feliz também é que Deus nos deu a oportunidade e deu tempo do meu pai vivenciar o amor por vocês, né? Ele conhecer o lado bom da vida, porque a pessoa quando nasce para responsabilidade, Eu entendo isso. né, ela fica muito na Muito responsabilidade foco, né? e o sentimento, o afeto fica em segundo Fica. plano. Isso é um Então, fato. assim, uma pessoa que foi íntegra em tudo, né, reconhecida, só que a parte afetiva deu tempo. Uhum, Então, o livro mostra isso também, o amor de uma filha com um uhum. pai, que eles concluíram com muito amor. E se o pastor me permitir, Pode sim, eu gostaria de ler uma das cartas, pode que para ler. mim é a carta mais, assim, intensa, Sim, né? Que foi do dia mesmo da passagem dele. vamos ouvir. E eu escrevi essa carta, eu estava sentada sozinha na minha casa, ouvindo o louvor, que até Uhum, hoje, quando eu ouço esse louvor, eu choro de emoção, porque marcou aquele momento que era onde a filha retornou para casa sem o pai, uhum. sabendo que o pai estava curado, no caminho agora, né, com o Senhor, e que já sentia falta. E aí foi assim, eu estava sentada Uhum. na cadeira, e aí eu coloquei o louvor, né, respirei fundo e falei, Deus, me ajuda, eu preciso escrever. E aí Deus me ajudou. E aí tava assim, se eu chorar, gente, é porque a carta é aquilo, né, reviver, né, Claro. a emoção, o sentimento. Então é assim, meu amigão, chegamos ao final da luta com amor, cumplicidade e dignidade. Uhum. Você é o cara mais incrível que eu já conheci. Deus é tão perfeito em nos ter dado a oportunidade do nosso encontro aqui, do nosso propósito e finalizar com tanto amor. Seguirei continuando o seu legado, seguirei com você no meu coração, seguirei com o som da sua voz e com seus conselhos. Já sinto a sua falta, sinto falta dos nossos momentos incríveis, sinto falta de dividir um pudim com você, que era o Meu doce que ele mais gostava, Deus. e eu Meu também. Deus. Sinto falta de ouvir música com você, pai, sinto a sua falta em tudo. Meu amor, siga agora ao lado de Jesus. Que a sua passagem seja tranquila e abençoada. Eu, como prometido, seguirei aqui te honrando e sempre com você em mim. Obrigado por tudo, Pai, principalmente por me ensinar que nunca podemos desistir, e sim insistir. Vamos nos encontrar e continuar a nossa história. Obrigada por tudo. Aí eu coloquei uma passagem que eu gosto muito. Hum, Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. amém. Então, essa carta é a carta do início do meu luto. E foi a carta mais forte, assim, sabe? Onde eu precisei encarar a realidade. Wanda, você acha que as pessoas que vivem
essa situação que a Renata está trazendo do luto, né? Se elas têm as memórias boas daquela pessoa, se ela tem a confiança de que Deus lhes deu, desculpa, lhes deu essa pessoa, você acha que isso poderia ajudar? Como que você vê isso? Reformula a pergunta novamente. Você acha que a pessoa que está passando pelo luto, ela pode trazer à tona as boas memórias da vida daquela pessoa e ser grata a Deus, Sim. porque Deus deu àquela pessoa. Então, agora ela poderia ressignificar o seu luto, a sua tristeza, considerando os momentos bons. Sim. Porque alguém pode estar nos ouvindo agora e falar, poxa, mas na verdade, na prática, o que que eu faço, né? Sim. Então você pode lembrar dos momentos bons daquela pessoa. Esses momentos fazem parte da sua memória, dos seus pensamentos, e crer que foi Deus que deu Amém. aquela pessoa para você que você pudesse viver aqueles momentos, e agora você não tem mais, porque o propósito daquela pessoa acabou, alguma outra coisa aconteceu, e aí vocês se separaram, a pessoa partiu, né? Como diz a Bíblia, né? Parafraseando, as boas memórias, né, que a Renata viveu com o pai dela, o- ocasionou, né? Essas boas memórias trouxeram esperanças, mesmo sem o pai, que Deus proporcionou essas boas memórias, né? Esses bons momentos. Esse tempo vai ativar essa nova fase, esse novo propósito que Deus Pai, substituto do Pai, Isso. substituto maior, vai alavancar para um novo propósito, para as novas estratégias, né? Tudo aquilo que ela viveu, até os momentos ruins, eles já vão cooperar, já estão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Sim. Então, eu acredito que sim, que tudo aquilo que ela viveu com o pai dela já está revertido, ativando essa esperança para que ela viva de pé. Exato. E um novo tempo na vida dela. É. E esse tempo vai repercutir, né, como ela trouxe o livro aí, em esperança para aqueles que vivem esse nível de luto, né? Porque observando a fala da Renata aqui, eu conhecia, eu sei o que é o luto, mas não nesse nível, né? Então, como a Isso é gente não importante. vive esse luto, nunca viveu e nunca teve uma frequência de lidar com pessoas vivendo esse nível de luto, você desconhece, você não mensura a profundidade, Exato. né? Então, eu passei a conhecer, passei a entender, mas eu sei também que existe um escape, né? Que ainda assim, pós 2 anos, a Renata ela está decolando, ela não está embaixo. Ela Exato. tem um nível de Eu tô crescente. evoluindo, graças a Deus. Eu tô reagindo. Acho que a palavra certa é essa, é reagir, né? Ressignificar. Isso que a pastora falou, e o pastor, de boas lembranças, boas memórias, é um dos fatores que me impulsiona, sabe? Tipo, cara, que legal que eu tenho essas boas memórias, né? Que legado legal, que lembrança boa ele deixou, né? Uma pessoa agradável, era bravo, mas ao mesmo tempo era agradável, inteligente, me ensinou muito. E eu até brinco, assim, sabe? Às vezes eu me pego, tipo, agora até com uns ranço dele, né? Dele, né? E eu dou risada, sabe? Então, é uma boa lembrança, é gostoso você lembrar, né, de coisas boas e de repente essas coisas boas você absorve para você e segue também, né? O legado. Por isso que eu sempre falo do legado que ele deixou, sabe? Então, qual o legado que meu pai deixou? Eu falo isso muito para os meus filhos, né? Vamos seguir o legado, vamos extrair as coisas boas, né? Que a pessoa deixa, porque a pessoa. Eu não falo em perda, tá? Eu não vejo uma perda, eu vejo uma separação, Perfeito. né? Isso é muito legal.
esse é o meu entendimento, o meu conforto, né? Porque se eu penso em perda, a minha angústia vai ser muito maior, meu desespero vai ser muito maior. Então, eu penso em separação Temporária. temporária. Então, Isso é a fé. assim, quando meu pai estava num momento, eu dei um beijo na testa dele e falei, isso não é uma despedida, é um até breve, Até breve. né? Nós cremos que somos seres eternos e que um dia nós vamos Exato, compartilhar a entendeu? eternidade. Então, assim, dói, machuca, mas as boas lembranças é um dos fatores que motivam a gente a continuar, a se espelhar naquela pessoa, Sim. né? Eu tenho um filho o Gabriel, meu filho mais velho, é engraçado, e eu gosto disso. Ele tem muitos gestos e manias do meu pai, né? Então, às vezes eu me pego assim, eu entro no quarto do Gabriel, o Gabriel tem a mesma mania de colecionar as coisas que meu pai colecionava. Eu falo, gente, Sim. como pode, né? E eu gosto, eu falo, ele acabou pegando coisas legais do meu pai. O meu Olha filho aí, Pedro é meu pai escrito. Assim, interessante. o Pedro, ele é a parte racional, faz faculdade de direito igual meu pai. Eu li uma peça que o Pedro escreveu, eu não consegui ler até o final. Eu comecei a Olha aí. chorar no meio da peça. Eu falei, filho, não dá, é muito para mim, sabe? E então assim, essas boas lembranças me motivam, A sabe? De Bíblia fala, né? continuar isso. Quero trazer à memória aquilo que me É o meu traz esperança. combustível, Então, de repente, a gente também tem mais uma chave aqui. É aí nesse momento todo você querer, você decidir, você crer que em trazendo à sua memória aquilo que te traz esperança. Porque pelo que eu percebi, pelo que eu estudei, pelo que eu vi do luto, né, acontece uma desesperança. isso. E a pessoa se coloca numa situação de desesperança e a vida para. Exato. Mas aqui a gente está falando, como a Renata colocou muito bem, de observações que ela teve de que coisas boas foram construídas, né? Então, trazer à memória aquilo que te dá esperança É. e não aquilo que te traz a desesperança pode ser uma chave para você, né? É um exercício, tá? Também, Sim. porque assim, a gente precisa criar o hábito de ter uma ótica positiva. Não é fácil para quem tá ainda no cinza, né? Que eu falo, a gente tá ainda vendo tudo cinza. Mas essa ótica positiva é importante. E eu também aprendi, com tudo isso que eu vivi, Uhum, que é preciso ter resiliência para recomeçar. uhum. Então, esse recomeço, você faz até uma faxina na sua vida. Uma resiliência, sabe? No sentido assim, o que eu vou Enfrentar o começar? problema. O que eu vou. Exato, vou enfrentar o problema, como que vai ser daqui para frente? O que eu aprendi, né? Com tudo que eu passei, com os momentos felizes, tristes, com as dificuldades, com as vitórias, né? Sim. Um Então, valor novo para a vida. um valor novo, uma visão nova de vida a gente acaba tendo, né? É. Eu hoje sou uma pessoa que eu sou muito grata por tudo que eu passei, como eu sempre repito, por todos que estiveram comigo. Eu tenho reconhecimento, a gratidão, mas eu também tenho alguns entendimentos que eu falo, isso eu não vou mais fazer na minha vida, não quero mais para minha vida, eu sou uma nova Renata hoje. Uhum, Tem aquele louvor do, uhum. do Fernandinho, né, que ele fala, uma nova história, Uma né? nova história do Então, assim, Fernandinho, é sim. uma nova história, é um recomeço, mas é um recomeço com resiliência, né? Então, Entendi. eu aprendi a ser menos julgadora também, né? Aprendi a ser mais, ouvir mais e falar menos, né? Aprendi também que nada está no nosso controle. Nós não conseguimos controlar o que não é possível, porque às vezes eu queria tanto salvar o meu pai, vê-lo bem, que eu passava por cima de mim, sabe? Assim, tipo, eu vou fazer o impossível. Não, eu só posso fazer o que dá. Ponto, né? Então eu tive muitos assim aprendizados com o meu pai, com o nosso processo todo aqui na Terra. Assim, só para concluir, tá? Eu tive muita conversa com Deus. E uma das conversas que eu ouvi Deus, eu tive que respeitar, porque às vezes a gente quer passar até pela vontade de Deus. E é a vontade de Deus que prevalece,
né? Então, Perfeito. eu não posso passar por cima da vontade. Obviamente que a minha vontade é que meu pai estivesse aqui com a gente agora, Isso conversando, seria ótimo. batendo papo. Com certeza seria um papo jurídico, né? Sim. Linguagem jurídica, que ele adorava, né? Uhum. E eu detestava. Então, assim, mas não é. Então, eu tenho que aceitar isso, né? E, assim, Deus falou comigo no momento mais difícil da minha vida, que foi a última vez que eu estava levando meu pai para o hospital. Sim. É um testemunho isso, que eu reanimei meu pai em casa, junto com a moça que estava, a Maria José, que é uma pessoa incrível, teve a presença do Espírito Santo, assim, todos tiveram, mas ela, eu tenho certeza que Deus escolheu ela naquele momento para estar comigo, estar com meu pai. Meu pai já estava bem ruim, ficou deitado lá no sofá da sala, sereno, sabe? Eu estava exausta, ela falou, vai para casa. Falei, não, eu vou ficar. Ela falou, Rê, vai para casa, toma um banho, fica com seus filhos um pouco. Eu estava sem comer, eu estava já uma semana sem dormir, com a mesma roupa, sabe? Aí ela virou e fez assim, eu preciso que você vá para casa. Aí eu fui. E fui tranquila. Ela ficou com meu pai. No dia seguinte era o dia de diálise do meu pai. Na minha cabeça eu ia levar meu pai para diálise. Saí 5 horas da manhã da minha casa, tal, cheguei no meu pai, estava à noite ainda. E eu preciso contar esse testemunho que é maravilhoso. E aí eu cheguei lá, meu pai estava na mesma posição que eu fui embora. E ela serena, tranquila. Aí eu acordei meu pai. Pai, ele não acordava. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Enfim, ele já estava praticamente sem batimentos cardíacos. Eu desesperada, eu falei, liga para ambulância. Não tinha ambulância. Enquanto isso, eu estava tentando reanimar meu pai. Ela teve uma presença, o Espírito Santo usou ela, gente, da forma mais linda. Eu, naquele desespero, falar, pai, não vai embora, fica. E eu me senti tão impotente de não conseguir fazer meu pai ficar de volta, né, tal. Ela fez assim para mim, Rê, dá licença. Deixa eu cuidar do seu pai. Serena, assim, ela foi, ela virou pro meu pai e fez assim, seu Antônio, volta para sua filha, ela tá muito nervosa. Ô, seu Antônio, que ela é engraçada. Volta para sua filha, vai, meu amigo. Ele voltou. Benção. No que ele voltou, eu no desespero, já coloquei ele na cadeira de rodas. Ele abriu os braços e fez abraço. Ali eu vi ele sendo já recebido, sabe? Sendo amparado. Coloquei ele no carro, sozinha, dirigindo. Deus me conduziu até o hospital. Chegou no hospital, gente. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma cena dessa. É muito difícil depois isso. Uhum. Toda aquela cena de reanimá-lo, tal. Eu brequei, fiquei de braços cruzados, vendo a cena toda. Aí você me pergunta, você ficou desesperada? Não. Por quê? Naquele momento Deus falou assim para mim: você foi até aqui, agora é comigo. Entendi. Né? Tipo, ele falou: eu te dei sabedoria, te capacitei, mas agora é comigo. O filho é meu. Entendi. E eu falei, ok, porque eu não podia passar por cima da vontade de Deus, Sim. né? Então, naquele momento, eu entendi que o nosso propósito se concluiu ali. E Deus ia fazer a vontade dele. Aí eu cheguei e falei assim, ok, Senhor, que seja feita a sua vontade. A sua vontade. Por mais doloroso que estava sendo, iria ser mais ainda, né? Eu falei, ok, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu me recolhi. Eu não fiquei mais ali. Entendeu? Então, é isso, gente. É a gente aceitar a vontade de Deus no momento dele. Não é fácil, mas existe o ressignificar, né? Se tornar leve. Eu sou uma prova disso. É um testemunho, né? Que eu passei por todos os processos. Ainda estou em tratamento, mas hoje eu estou uma pessoa. Eu estou voltando a ser a Renata de uma forma diferente, óbvio. Mas eu voltei, graças a Deus. Graças a Deus. Ótimo, pessoal. Nós já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso podcast, Ai, né? que gostoso. Eu creio que você, como nós todos aqui, aproveitamos demais esse tema e você sai daqui, como a Renata disse, né, com possibilidades Sim. de ressignificar o luto. Você sai desse podcast com um conhecimento de que poucas pessoas têm sobre essa área. Eu acho importante você compartilhar esse vídeo. Se você por acaso lembrou de alguém, você vai lá, aí compartilha, envia para pessoas que estão numa fase aí de depressão,
estão numa fase aí de tristeza profunda, para que ela possa acessar esse material e também ela possa adquirir o livro da Renata e também ela possa se conectar de alguma maneira com a Renata. E você tem aí o nosso canal, eu espero que você ative o sininho para que os próximos podcasts você possa receber e ter toda essa dinâmica, né? Todo esse material. Queria agradecer, né? Começando pelo Rodrigo, a Renata e a Wanda, e agradecer você também por estar conosco até agora. Um forte abraço, né? Nosso aqui, de todos nós. Receba esse abraço, fique com Deus. Até o próximo. Pastor, ai, tinha um detalhe aqui que eu ia falar do livro. Pode falar. As vendas do meu livro são revertidas por um projeto muito legal, que chama Projeto Oswaldo Ornelas. Sim. Né? Eles fazem um trabalho incrível. E aí, eu vou dar o arroba deles, tá? Para Sim. quem quiser seguir, acompanhar, né? Todo o projeto. É Nós muito vamos legal. publicar também, tá bom? No Isso. vídeo. Então, a venda do meu livro é revertida para esse projeto, para eles doarem para as pessoas, tá? Em formas de alimento, vestuário, Que enfim. legal, né? É bem legal. Então, o arroba é projeto.oswaldo Ornelas com 2 L's. Ornelas com 2 Ornelas L's. com 2 L's. Tá bom? Ótimo. Então você tem mais um caminho aí que a Renata te deu e mostrando que esse trabalho ele não vai parar aqui, né? Isso aqui é só o começo de algo Isso. que nós estamos fazendo e que você pode nos acompanhar que tem mais coisas pela frente. Ah, Novamente, muito obrigado, viu, a todos Eu que vocês. agradeço. Obrigado por Obrigada. deixar o arroba, obrigado, Wanda, e obrigado a você e até a próxima. Até.